Queridos, seja muito bem-vindo a mais um culto, 19h30, segunda-feira. Invadimos a vossa casa para trazer uma mensagem muito especial da parte de Deus. Eu estou muito feliz, esse é um compromisso muito sério. E eu queria que você soubesse que um dos desafios de um pregador é preparar uma mensagem. É preparar uma mensagem essa que vai mexer com algumas coisas na tua vida. Você pode tomar decisões sérias da tua vida por uma palavra que você pode ouvir hoje, esta noite. A palavra ela transforma, cura, ela faz aquilo que o homem não consegue fazer. No limite do ser humano, a palavra de Deus, ela entra e faz um estrago para o teu bem. Então, eu quero que você coloque o teu coração simples e ensinável para receber algumas instruções da parte de Deus. E eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos conversar hoje. Vamos agora ler a palavra do Senhor. João 21, vamos ler de 1 a 11. Depois Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, Nataniel, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, vamos com você, como não temos nada a fazer aqui, não é? E eles foram. Entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada mesmo, não pegaram quase nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles perguntou, filhos, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, que não. Ele disse, lancem a rede ao outro lado direito do barco e o encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal maneira que a quantidade de peixe que estava lá. O discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 20 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira sobre o peixe e brasas e um pouco de pão. E disse-lhes, Jesus, traga alguns peixes que acabam de pescar. Simão Pedro entrou no barco e tinha 53 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Pai, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, Pai da glória, por esta oportunidade. Que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, Senhor. É Deus a falar, é o Deus a mostrar aquilo que nós devemos falar hoje, Pai da glória. Só a Tua palavra, Senhor, é que pode rejuvenescer. Só a Tua palavra é que pode nos curar. Só a Tua palavra é que pode nos transformar. Só a Tua palavra é que é palavra, não outra palavra acima da Tua palavra, Senhor. Só Tu és Deus, todos os deuses, e não há outro igual a Ti, Pai da glória. Fala conosco, aquieta nosso coração, papai, descortina toda a mentira do inimigo, Senhor. Papai, vira a nossa cabeça, mas que estejamos atentos naquilo que o Senhor quer nos instruir o dia de hoje. Quebramos todo o altar satânico para agora, oramos com tanta fé e certeza de hoje para todos sempre. Amém. Voltar para trás é perca de tempo. Este é o título desta mensagem. Voltar para trás é perca de tempo. Falo nisso por quê? Porque os discípulos tiveram bons momentos com Jesus. E principalmente no passado. Tiveram bons momentos. Os momentos bons do passado precisam ser recordados, não esquecidos. Mas Jesus chama eles a um relacionamento totalmente diferente daquilo que era suposto aprendermos com ele. Isto acontece depois quando Jesus, ele diz, eu vou, mas
vou para o Pai, e certamente não vos deixarei sozinho. Mandarei alguém aqui para que fique convosco. Esse é o Espírito Santo. Aliás, antes disso, Jesus aparece novamente para os discípulos no barco. Ou seja, no momento que eles deixaram de seguir aquilo que era suposto fazer. Ou seja, Pedro foi convidado com Jesus para ser pescador de pessoas. Mas em algum momento ele se esqueceu deste trabalho, desta missão que Deus lhe colocou. E Jesus se foi. Só que ninguém sabia, ninguém diria, todos ali os 12 estavam diante de uma situação triste, possa-se dizer. Eles estavam tristes. Qual é a tristeza? Jesus já não está mais aqui. Jesus já não está mais conosco. Por que eu digo isso? Os discípulos viram Jesus a limpar leprosos, a levantar cegos, coxos, a fazer cegos voltarem a ver. Isso eram lembranças. Eles tinham alguém para guiar durante 3 anos e meio. Agora Jesus não está. O que fazer? Jesus já não está no seu dia a dia, mas o que fazer? O que acontece é que muitas das vezes, nós quando já não temos a nossa referência, a pessoa na qual nos dava o sentido do dia a dia, nós preferimos voltar para trás. Eu era bom em futebol, vou voltar para trás. Eu era bom em dar explicação, vou voltar para trás. Eu era bom em fazer cursos, vou voltar para trás. Mas Jesus já havia dado uma missão a Pedro, que siga-me, eu te farei pescadores de pessoas. Só que ele esqueceu deste propósito, e se recordou que ele era bom em pescar. O que ele faz? Decide voltar para a sua zona de conforto do passado. Mas ele já tinha um propósito. Deus já tinha lhe dado um propósito que você devia começar a assumir a igreja. Mas ele se esqueceu. O que ele faz? Volta ao passado. O que acontece se eu volto ao passado por causa da manada da fé dos meus discípulos, dos meus colegas que estão aqui? Se ele vai voltar, eu também vou voltar com ele, porque não tem nada a fazer. E todos voltam. Natanael, Simão Pedro, os 11 discípulos voltaram com Pedro para fazer o que faziam no passado. Ei, cuidado com o passado. Passado é passado e fica no museu. Você não precisa visitar o passado. Você pode recordar do passado, mas não voltar a viver o passado. Eu não sei para a tua relação, eu não sei para o teu trabalho, eu não sei para os teus negócios, eu não sei para os teus ambientes, não sei para quem eu estou a pregar. Mas passado é perca de tempo voltar. É perca de tempo voltar para o passado. O passado você só deve extrair experiências para uma nova vida, uma nova estrutura, uma nova posição de fé. Mas passado é perca de tempo voltar para lá. Mas como Jesus é bom, ele aparece novamente e vê o mesmo cenário que os discípulos viviam no passado, quando ele o encontrou. Simão Pedro, o que ele faz? Ele tenta, durante a noite, pescar. E ele não consegue. Ele não consegue por quê? Porque não está por debaixo de uma palavra de Deus. A palavra de Deus foi: agora você é pescador de pessoas. Pescador de pessoas. Então, ele passou a noite toda e não conseguiu ter um peixe. E pela segunda vez, eu até diria a terceira, mas pela segunda vez, a primeira foi quando, com os discípulos, ele esteve lá e Tomé não estava, dentro de uma sala, e depois, a segunda vez foi quando ele voltou a aparecer para Tomé, para justificar porque que não acreditava. Esta eu quero acreditar que seria a terceira vez, mas vamos continuar com aquilo que a Bíblia diz. E pela segunda vez Jesus aparece, mas a segunda vez eu quero acreditar foi depois da aparição para com Pedro, para convidar o ser um discípulo de pessoas, e pela segunda vez volta a encontrar Pedro na mesma situação de pescador de peixe, e ele diz: olha, pela segunda vez eu apareço e encontro o meu filho, o meu discípulo confiado, com o antigo trabalho. Deus tem coisas novas para ti. Deus tem planos novos para ti. Deus já deixou aquilo que você precisa fazer. É só fazer.
E Jesus aparece e diz: tem algo para comer? Alguém tem alguma coisa para comer? E ele diz: olha, lancem a rede para o lado esquerdo. Nesse momento, eles não haviam reconhecido as mesmas palavras que Jesus outrora tinha dito quando os conheceu. E ele faz isso. Eles lançam, quando lançam, começam a ter a rede cheia de peixe. Então João vira, diz: ei, é o Senhor, ei, é o Senhor, ei, é o Senhor. Eu quero imaginar a cara de Pedro. Eu quero imaginar a cara de Pedro. Pedro, ele põe a túnica dele, a capa dele, e salta do barco e vai a correr. Vai a correr. Vai a nadar. Ele vai a nadar ao encontro do Jesus Cristo. Primeiro, o barco que Pedro tinha tirado, Jesus já havia usado para pregar. Segundo, o barco que foi tirado de Jesus foi na tempestade e ele andou. Quem é esse? É Pedro. Agora Pedro está em crise e ele volta para o seu compromisso antigo. Jesus várias vezes tentou tirar Pedro do barco e ele insistia em ficar no barco. Jesus várias vezes tentou tirar Pedro do barco, mas Pedro insistia em voltar sempre para os barcos da vida. Pelos barcos da vida. O bom disto é que Jesus sabe onde você está. E Jesus sabia. Por isso que ele disse: lancem ali. Lancem a rede. Lance ali. Ei, eu quero que você saiba que Jesus sabe onde você está. Ele sabe onde você está. Vamos aqui ver, só ver 3 personagens. Adão, onde você está? Elias, onde você está? Caim, cadê o seu irmão? Ezequias, onde você está? Deus sabe onde você está. Ele sabia onde encontrar Pedro. Pedro nada, até a beira para falar com Jesus. E outros discípulos tentam puxar a rede para a beira do mar. A minha questão aqui que eu quero colocar a você é: você tenta ter uma relação com Deus de verdade? Você consegue abrir mão de algumas coisas para ter uma relação com Deus de verdade? Tem peixe, tem água. Tem água, tem peixe. Você consegue abrir mão das coisas que lhe chamam a viver o passado. O que Pedro não sabia era que Deus cuida dele. Deus sustenta ele. Deus não abandona a mesma pessoa na crise. Ainda que caiam 10 mil à direita, 10 mil à esquerda, tu não serás atingido. Simplesmente Pedro devia cumprir com aquilo que Deus mandou para fazer. E para fechar, alguma história que eu quero falar aqui. Pedro chega diante dos pés de Jesus e ele chora. E ele chora. Por quê? Primeiro, Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? A segunda vez, Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E a terceira vez, quando Pedro lhe pergunta: tu me amas? Ele chora. Vamos lá falar um pouquinho aqui sobre amor. Jesus amava Pedro. Vamos lá, amor. Existem alguns níveis de amor que eu quero aqui explicar. E Jesus amava Pedro. O amor tem o amor de atração sexual, mas também tem amor de atração física. Mas agora tem um amor grego que eu quero falar com você, que é o amor filéu. Amor de amigo. Pedro era amigo de Jesus. Agora tem um amor ágape. Ágape é o amor incondicional. Ou seja, Pedro tinha um amor para com Jesus de amigo. E Jesus tinha um amor incondicional, ágape, para com Pedro. Jesus nos ama de forma incondicional. Ainda que você volte para o teu passado, Ele sabe onde você está. Quando tempos de crise, quando a tua referência não está lá mais contigo, Jesus sabe
onde lhe encontrar. Ei, voltar para trás é perca de tempo. Eu quero desejar paz e prosperidade. E lhe vejo uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!